A energia elétrica representa, atualmente, 12% do total de energia processada pela humanidade, uma porcentagem que pode subir até 34% para o ano de 2025, em um contexto de menor consumo de combustíveis fósseis e crescimento de sistemas de geração baseados principalmente em energias renováveis e maior consciência ambiental. Os objetivos simultâneos dos atuais sistemas de energia elétrica podem ser vistos como um triângulo de eficiência, garantia do fornecimento e compatibilidade ambiental. Por estas razões, na reconstrução dos mercados de energia elétrica, muitos países vêm anunciando planos para aumentar significativamente a geração a partir de fontes renováveis, como parques eólicos e fotovoltaicos, visando a redução do consumo de combustíveis fósseis e seus correspondentes impactos ambientais negativos. No entanto, quase todas as tecnologias de energias renováveis provêm de fontes naturais, imprevisíveis, com disponibilidade variável em diferentes escalas de tempo. Portanto, a integração de grandes quantidades de energia renovável coloca desafios importantes no que diz respeito à operação dos sistemas de geração de energia, principalmente com relação ao equilíbrio entre a geração e a carga, para assim garantir a regulação primária de frequência na rede. Para garantir este equilíbrio, temos três possíveis soluções. A primeira, limitar a geração a partir de fontes renováveis, desperdiçando estes recursos e aumentando a geração termoelétrica. A segunda é exportar o excedente através da interligação do sistema, como no caso brasileiro, o que poderia resultar em um problema de equilíbrio similar ao anterior. A terceira solução, que aplicamos em nosso estudo, que evita as desvantagens anteriores, seria armazenar o excedente de energia elétrica produzida para utilizá-la em períodos de grande demanda, através das usinas hidrelétricas reversíveis, UHER, que se baseiam no armazenamento de energia gravitacional da água através de uma diferença de elevação e apoiam-se nos mesmos princípios de conversão de energia das usinas hidrelétricas convencionais, como, por exemplo, a usina elevatória de Pedreira, a primeira usina com sistema turbina-bomba reversível do mundo. A bomba-turbina reversível, utilizada em hidrelétricas, quando em modo turbina, utiliza como princípio básico a energia potencial que o reservatório superior tem. A partir da queda d'água, o fluido ganha energia cinética e gira as pás da turbina, movimentando o eixo do gerador e produzindo energia elétrica. Quando em momentos de certo excedente de energia, a bomba é alimentada, de modo a elevar novamente a água para o reservatório superior, com o principal intuito de, em tempos de secas ou escassez de água, possa novamente ser usado para a produção de energia elétrica. Uma máquina de fluxo tem a finalidade de, como máquina motriz, transformar um tipo de energia que a natureza nos oferece em trabalho mecânico, ou, como máquina operadora, fornecer energia a um fluido para, por exemplo, transportá-lo de um local de baixa pressão para outro de alta pressão. Quando uma máquina de fluxo trabalha como motriz, é chamada de turbina, e quando trabalha como operadora, de bomba. A turbina Pelton foi criada em 1879 pelo carpinteiro e inventor americano Lester Alan Pelton. Seu princípio de operação reflete o da roda clássica dos antigos moinhos, modificada para aumentar sua eficiência. Basicamente, a água é transportada para a tubulação, que possui um bico no final, um tipo de gargalo que aumenta a velocidade da água direcionada. O jato de água que sai pelo bico atinge as pás do impulsor, que tem um formato côncavo. Como toda turbina hidráulica, a Pelton possui um distribuidor e um receptor. As partes principais da turbina Pelton são o distribuidor, o rotor, o defletor de jato e o bocal de frenagem. O distribuidor é um bocal de forma apropriada a guiar a água, proporcionando um jato cilíndrico sobre a pá do receptor, o que é conseguido por meio de uma agulha. O rotor consta de um certo número de pás com forma de concha especial, dispostas na periferia de um disco que gira preso a um eixo. A pá possui um gume médio, que fica sobre o plano médio da roda e que divide simetricamente o jato e o desvia lateralmente. O defletor intercepta o jato, desviando-o das pás quando ocorre uma diminuição violenta na potência demandada pela energia da rede. Nessa hipótese, uma atuação rápida da agulha para reduzir a descarga poderia vir a provocar uma sobrepressão no bocal, nas válvulas e ao longo do encanamento adutor. O defletor volta à sua posição inicial, liberando a passagem do jato. Logo que a agulha assume a posição que convém, para a descarga correspondente à potência absorvida. O bocal de frenagem faz incidir um jato nas costas das pás, contrariando o sentido da rotação, quando se deseja frear a turbina rapidamente.
Além desses pontos, a turbina Pelton também possui uma classificação quanto ao posicionamento dos eixos das turbinas, podendo ser de eixo vertical ou horizontal. A turbina Pelton é usada para grandes diferenças de altura, entre 300 e 1.400 metros, e cursos inferiores a 50 metros cúbicos por segundo, para se obter velocidades mais elevadas. A turbina Francis, desenvolvida em 1848 do engenheiro anglo-americano James B. Francis, é representada o tipo mais utilizado de turbina hidráulica. É uma turbina de fluxo centrípeto. A água atinge o impulsor por meio de um duto em espiral e as hélices ajustáveis na parte fixa direcionam o fluxo para as hélices do impulsor. Essencialmente, as turbinas Francis constam das seguintes partes: uma caixa, geralmente com forma de caracol, do tipo fechado, a qual é substituída por uma câmara ou poço de adução no tipo aberto, um distribuidor dotado de pás orientáveis para proporcionar a descarga correspondente à potência demandada, com um ângulo mais adequado para a entrada da água do rotor, um rotor dotado de pás com formato especial, e um tubo de sucção que conduz a água que sai do rotor e um poço ou canal de fuga. As turbinas Francis são máquinas de reação do tipo ação total. Isso quer dizer, a água, ao passar pelo rotor, preenche simultaneamente todos os canais das pás. Quanto ao modo de instalação que caracteriza como recebem a água motriz, as turbinas Francis podem ser de instalação aberta ou fechada. É utilizada em casos que haja diferença de altura média, de 100 a 400 metros, e fluxo de água de 2 a 100 metros cúbicos por segundo. A turbina Kaplan, projetada em 1913 pelo professor austríaco Victor Kaplan, segue o princípio de operação das hélices de um navio. A turbina Kaplan é uma turbina do tipo axial. O fluxo de água faz com que as hélices girem em direção axial em relação ao eixo de rotação do impulsor. Os principais componentes de uma turbina Kaplan são o distribuidor, o rotor e o tubo de sucção. O distribuidor, que se assemelha ao das turbinas Francis, possui suas pás com uma inclinação comandada por um mecanismo e ficam a uma distância considerável das pás do rotor. Deve haver uma sincronização entre os ângulos das pás do rotor e as do distribuidor. O rotor, que possui pás que podem ser ajustáveis e variando o ângulo de acordo com a demanda de potência. E por último, o tubo de sucção, que tem as mesmas finalidades e a mesma forma dos tubos de sucção para conduzir a água que sai do rotor a um poço ou um canal de fuga. Graças à possibilidade de ajustar o ângulo de incidência das hélices, existe a vantagem de proporcionar um excelente desempenho na presença de pequenas diferenças de altura, mas também com grandes variações de vazão, superiores a 200 metros cúbicos por segundo. Impactos ambientais. Os impactos ambientais podem se definir como mudanças positivas ou negativas de um parâmetro ambiental, causadas por uma determinada atividade natural ou antrópica, quando comparadas com a situação se a atividade não tivesse acontecido. Em função da forma em que os reservatórios são construídos, muitos dos potenciais impactos ambientais gerados por uma usina hidrelétrica reversível são similares ao da usina hidrelétrica convencional, como alteração da vazão, alargamento do leito do rio, elevação do nível de lençol freático, alteração de parâmetros climáticos, impactos na flora e fauna, impactos social e econômicos e etc. Como a maior parte desses impactos é na escala local, afirmam que é possível realizar ações mitigadoras ou compensatórias para reduzir os impactos negativos desses empreendimentos, os quais geralmente são superados pelos impactos positivos gerados. Impactos negativos. Além dos efeitos associados às usinas hidrelétricas convencionais, as usinas hidrelétricas reversíveis poderiam produzir os seguintes impactos negativos particulares. 1.
Caso a renovação da água não for adequada, a acumulação de resíduos e decomposição de folhas animais destruídos pelas bombas e turbinas favorece o crescimento de algas e plantas aquáticas, com a consequente eutrofização dos reservatórios. 2. Incremento na turbidez da água. Além disso, se os reservatórios estiverem em dois cursos de águas diferentes, a contaminação de um deles poderia afetar ambos. 3. Morte de até 90% do zooplâncton que passa pelas bombas. Contudo, este fator não é tão significativo quanto parece, já que ter elevadas taxas de reprodução é uma das características destes organismos. 4. A rápida e frequente oscilação dos níveis do reservatório pode afetar a estabilidade dos taludes, causando erosão superficial e deslizamento de terras. 5. Impactos devido a escavações para a construção de túneis e casa de forças subterrâneas. 6. Impactos causados pela maior área inundada, devido à necessidade de inundar dois reservatórios. Contudo, usinas que utilizarem cavernas, depressões naturais ou o mar como reservatório inferior, em conjunto com o reservatório superior independente do rio, poderiam resultar em um impacto positivo com relação às usinas hidrelétricas convencionais. Pontos positivos. A partir de estudos realizados em várias usinas hidrelétricas reversíveis na Europa e nos Estados Unidos, foram apontados os seguintes impactos ambientais positivos desses tipos de projetos. 1. Aumento do oxigênio dissolvido no corpo hídrico por causa da aeração fornecida pela intensa circulação das massas de água. 2. Redução da estratificação térmica da água. 3. Redução do crescimento de algas azuis e verdes. 4. Intensificação dos processos de oxidação e mineralização de substâncias orgânicas e biogênicas. 5. O efeito sobre a ictiofauna é ambíguo e dependerá principalmente da adoção de medidas adequadas de proteção à natureza na elaboração do projeto e planejamento do regime de operação. Para nossos cálculos e definições, utilizamos dos princípios de mecânica dos fluidos como as bases do teorema de transporte de Reynolds, as equações de conservação de massa, de conservação de energia, de conservação de quantidade de movimento, de conservação de quantidade de movimento angular e a equação de Bernoulli. E como meio para reduzir a complexibilidade dos cálculos foi aplicada a metodologia euleriana, conceitos muito importantes para a compreensão do funcionamento das máquinas de fluxo. Posteriormente, em outras etapas, serão apresentadas as equações para as máquinas de fluxo que serão realmente aplicadas.